Não cometa esses erros se você quer tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente não sabe como conhecer, como saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E ficamos em dúvida na hora da tomada de decisões. Neste vídeo eu vou falar para vocês métodos certos e métodos errados. Os métodos que você não deve seguir se você não quer cometer esses erros. E como tomar decisões sábias, decisões de acordo com a vontade de Deus, baseado neste livro aqui, de Heber Campos Júnior, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Então fica até o final que vai valer muito a pena. Mas se é uma primeira vez sua aqui no canal, seja muito bem-vindo. Este é um canal com conteúdo cristão que existe para edificar a sua vida, a sua fé cristã. Temos 2 vídeos por semana, então inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e vamos começar. Bem, existem 2 tipos de vontade de Deus. É uma só vontade, mas são 2 facetas, a vontade preceptiva e a vontade decretiva. A vontade preceptiva é a vontade de preceito, de norma, de ordem. É aquela vontade que o próprio Senhor já revelou os seus preceitos na sua palavra. A gente tem como exemplo, por exemplo, que não é da vontade de Deus, por exemplo, que o cristão não case com um descrente, ou que a gente seja insubmisso, a gente muda de emprego e seja insubmisso ao nosso patrão, por exemplo. A gente sabe que isso está decretado, sabemos que essa não é a vontade do Senhor para a nossa vida. Embora o Senhor, se você já mudou de emprego, procure adaptar-se ao seu emprego e ser submisso ao seu patrão, não é? Se você já está casado com uma pessoa que não é crente, procure não se divorciar, fique casado. Mas assim, o Senhor tem vontades expressas na sua palavra para o seu povo, para os cristãos. Então, é a vontade preceptiva. E temos a vontade decretiva, que é aquela vontade que são os desígnios de Deus, é a vontade decretiva. São os decretos de Deus que são insondáveis e que não estão revelados. A gente não tem como saber, o próprio Senhor guarda para você, são os mistérios do Senhor. Mas o mais importante disso tudo é o quê? Que eu quero explicar para vocês. Nós não estamos sendo chamados a buscar revelações da vontade decretiva de Deus. Aquilo que o Senhor não revelou em sua palavra até hoje. Tudo que Ele queria que nós soubéssemos, Ele já revelou na sua palavra, na Bíblia. Ele não nos chama que busquemos novas revelações de Deus. Muitas das igrejas carismáticas hoje têm buscado revelações novas, coisas novas, que às vezes até vão contra a própria palavra de Deus. O Senhor nos chama a compreender a vontade de Deus, o que nos fala que a gente já tem a vontade, a gente precisa de compreendê-las. E nisso nós somos guiados pelo Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo existe e está conosco aqui na terra para nos guiar em toda a verdade. Muitas das igrejas carismáticas buscam hoje revelações novas, incitam as pessoas a buscar novas revelações. Mas o Senhor nos chama na sua palavra a compreender a sua vontade. Compreender demanda que a gente já tenha a vontade dele revelada na sua palavra. Basta-nos a compreensão. E a compreensão é nos dada pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo que guia o cristão em toda a verdade. Muitas das vezes tem existido muitas confusões dentro da própria igreja de qual seja a vontade de Deus para a vida do cristão, para a vida do crente. Mas então vamos lá. Quais são os métodos errados de interpretar a vontade, de vir a conhecer a vontade de Deus para nossas vidas? O primeiro deles são as chamadas portas abertas. O Senhor me abriu uma porta de emprego, o Senhor me abriu uma oportunidade. A gente sabe que o próprio Jonas, quando estava fugindo da vontade de Deus, pegou um barco que estava no cais, pronto para partir, para ir para um lugar totalmente contrário à vontade de Deus. Ele teve uma oportunidade ali de não fazer a vontade de Deus, não uma oportunidade de seguir a vontade de Deus para a vida dele. Então, não necessariamente portas abertas na nossa vida são oportunidades de tomar decisões sábias e de acordo com a vontade de Deus. Então esse é o primeiro erro. O segundo método errado são confirmação da palavra, da vontade de Deus na nossa vida através de testes. O Senhor, por favor, a gente ora, né, pedindo, me abençoa, que se for da tua vontade, o Senhor vai me confirmar. Essas confirmações são completamente aleatórias e não tem nenhum fundamento, nenhum embasamento bíblico. Então, outra forma, por exemplo, é abrir a Bíblia completamente aleatoriamente no versículo e achar que aquele versículo bíblico é uma resposta da vontade de Deus para a nossa vida. Um outro método errado é essa chamada anteriormente a bibliomancia. Esse outro método é tirar o texto do contexto.
A gente abrir um texto, ler ele e interpretar que aquele texto é a vontade de Deus para a nossa vida, para uma determinada situação, que quando aquele texto foi escrito completamente para outro contexto. A gente sabe que texto fora de contexto vira um pretexto para a gente fazer a nossa vontade, a conveniência da nossa vontade. Tirar a Bíblia fora do seu contexto é um método completamente errado de conhecer a vontade de Deus, porque um texto foi escrito para ser lido e entendido dentro daquele contexto específico e para ser interpretado em contextos semelhantes, por analogia. Então, texto fora de contexto é apenas um pretexto para a gente tomar decisões de acordo com a nossa vontade e não com a vontade de Deus. Impressões de sentimentos no espírito. Eu senti no meu espírito, eu senti no meu coração. O salmista nos diz na palavra de Deus: sonda-me, ó Deus, e me conhece, prova o meu coração e os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno, do caminho da eternidade. Em Salmos 139. Então a gente não pode guiar-nos através dos sentimentos do nosso coração, das nossas emoções. Sentimentos são úteis para nos fazer parar e refletir, qual seja, sim, ponderar a vontade de Deus. Mas eles nunca são a principal e única via de discernimento da vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá, métodos certos para tomar decisões segundo a vontade de Deus. O método 100% seguro é você se guiar pela vontade de Deus expressamente revelada na sua palavra, na Bíblia. Buscar compreender a vontade de Deus revelada, tá bom? Através de preceitos explicitamente bíblicos e expressamente, né, colocados na palavra já, ou princípios bíblicos por analogia, que não estão lá diretamente, mas que você pode, por analogia, numa situação que é circunstância semelhante, a gente entender que aquele preceito se aplica. Muito tem se entendido hoje em dia uma leitura completamente errada de 2 Coríntios 3,6, que fala que a letra mata e que o espírito vivifica. Muitas das vezes cristãos têm entendido dentro da igreja que isso quer dizer que a gente é uma exortação que a gente não lê a palavra, que a gente não estude e que a gente não baseie as decisões da nossa vida de acordo com a doutrina bíblica, com a palavra, dizendo que a letra, seguir a letra, ao pé da letra, vai nos causar morte espiritual. Mas isso é um erro. Paulo ia tirar o texto fora do contexto. Paulo falou esse versículo, a letra mata, concernente ao quê? Nesse versículo, a letra mata, Paulo está falando de duas alianças. A lei da letra, a lei mosaica da em Êxodo 20, dos 10 mandamentos, e da nova aliança, que foi dado. A primeira era uma lei da escravidão, a lei que foi até equiparada em Gálatas 4 com Agar, a escrava. É uma lei que escraviza. E a nova aliança que foi dada por Jesus Cristo, né? Que é a aliança da graça, que vale para nós cristãos hoje, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e adquirimos por isso a justificação e a gratidão gratuita da nossa alma, da nossa vida, e passa o Espírito Santo a nos habitar e nos guiar através da verdade em nós. A primeira lei, que era a nova aliança, a primeira aliança, a da lei mata, e a segunda lei, a lei da graça e do Espírito, vivifica. A vontade de Deus nunca muda, o princípio de Deus é o mesmo. Só que agora o Espírito Santo que habita na vida do cristão é o que nos regenera, é o que nos vivifica, é aquele que nos liberta, que abre os nossos olhos para conhecer a vontade de Deus, para entender, compreender qual seja a vontade de Deus na palavra de Deus. E por isso, uma revelação espiritual que vai contra a vontade de Deus revelada, contra a sua palavra, não pode ser considerada uma revelação do Espírito Santo. Esse é um método errado. Então o Espírito Santo habitando na vida do crente vai fazer com que ele tome decisões sábias e decisões de acordo com a palavra de Deus. Se a própria palavra de Deus é toda ela divinamente inspirada pelo Espírito Santo, ele não pode vir agora revelar coisas que vão contra a palavra de Deus revelada. Logo, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa estudar teologia, que é o estudo de Deus, da palavra de Deus, e você precisa entender, compreender a vontade de Deus revelada para nós. Então qual é o método certo de conhecer a vontade de Deus? Bem, a combinação perfeita será a ponderação na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus de acordo com o seu contexto, com a ajuda do Espírito Santo, com a revelação do Espírito Santo, guiando você através da verdade, né, que é a palavra. Analisar, ponderar, refletir, meditar nos conceitos, nos princípios bíblicos revelados. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo dos métodos dos 5 P's de estudo da palavra. É um método incrível de indutivo de estudo bíblico. Eu vou colocar aqui nos cards para você ver, que vai te ajudar muito a estar estudando a palavra de Deus. Clamar a Deus por entendimento e por revelação do Espírito Santo, orando, clamando, como diz em Tiago 1,5, que o Espírito Santo
vai te dar sabedoria, ele tem todo o prazer em te dar sabedoria. Então, clame a Deus por sabedoria e por entendimento para entender e compreender a palavra de Deus. Ponderação e reflexão é um caminho que vai te levar a boas decisões, decisões sábias e decisões, consequentemente, que são de acordo com a vontade de Deus. O Senhor nos fez senhores, pessoas pensantes, seres humanos pensantes. Então, muitas das vezes a gente espera que o Espírito Santo revele de forma extraordinária a vontade de Deus nas nossas vidas, mas muitas das vezes o Senhor quer revelar a vontade dele utilizando-se de métodos ordinários, de métodos que ele vai te conceder através da ponderação na palavra, ponderação. Romanos 12, 1 e 2 fala o quê? De culto racional e renovação da mente. Através de quê? De extrair algo novo, de novo, renovar a nossa mente, né? Provérbios 19, 2 diz que não é bom proceder sem refletir, que o precipitado peca. Logo, qualquer decisão deve ser tomada baseada nos princípios bíblicos após muita meditação, reflexão, ponderação e de estudo. A teologia, nesse caso, pode te ajudar muito nesse sentido, tá bom? E o Espírito Santo também pode utilizar esse caminho para revelar a vontade de Deus na sua vida. Ler livros sapienciais pode te ajudar muito a tomar decisões sábias, a adquirir sabedoria. Na Bíblia a gente tem o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, são todos livros de sapiência, de sabedoria, e vai te ajudar, te auxiliar a tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Outra forma, também usada pelo Espírito Santo, é o aconselhamento. A palavra nos diz que a multidão dos conselhos há o quê? A sabedoria. Então, pedir muitos conselhos pode te levar a tomar decisões sábias de acordo com a vontade de Deus. Mas é preciso saber a quem pedir esses conselhos. Não pedir a incrédulos, não pedir a pessoas que são em pecado, mas a cristãos, pessoas maduras, cristãos maduros na fé, pessoas que já estão trilhando esse caminho da santificação há mais tempo do que você. Mas não se engane, o Espírito Santo também pode usar cristãos piedosos, jovens na fé, e que tem a palavra de Deus no coração. Como diz em Salmos 119, 99 e 100, que o salmista diz que ele tem mais sabedoria do que os mestres, porque ele medita na palavra de Deus e nos seus preceitos. Então, aquele cristão que é piedoso, que você sabe que estuda a palavra, que lê, que medita, que realmente leva a palavra de Deus a sério, é uma pessoa que vai poder te aconselhar. Portanto, não seja sábio aos seus próprios olhos também, como dizem Provérbios 3, 19, mas peça conselhos, saiba receber conselhos. E, por fim, vá pelo caminho da espera para obter sabedoria. Nós temos um Deus de promessas, um Deus de processos. Nada acontece do dia para a noite. Deus sempre revela na palavra e dá um processo de tempo. Tudo na vida acontece a partir de um ciclo. A própria natureza, a gente não pode pular a primavera para chegar no verão, etc. Então a gente precisa, para obter sabedoria e saber tomar decisões sábias na nossa vida, passar pelos processos da vida para ser sábio, para chegar à sabedoria. A palavra nos diz, na dúvida, não tome nenhuma decisão. Está em Romanos 14, 23. Tomar decisões precipitadas nas quais a gente está na dúvida, sem fé nelas, é pecar. Deus está muito mais interessado que você seja a pessoa certa do que tome decisões certas. Porque Ele é soberano, Ele pode fazer todas as coisas de acordo com a vontade dEle. Você precisa realmente antes do que tomar decisões acertadas, a vontade de Deus para a sua vida é a vossa santificação. Então Ele fala de tudo para que você seja santo. Quanto mais santo você for, mais você tomará decisões sábias e de acordo com a vontade de Deus. Então, busque a santificação na sua vida como princípio geral. E isso vai te levar à sabedoria e a decisões sábias. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa teu joinha, deixa a tua sugestão de tema aqui embaixo nos comentários. Eu vou gostar muito de ver e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Beijo enorme, tchau, tchau!